Pessoal, a gente está estudando pilha e a gente está vendo que a pilha existe transferência de elétrons. Portanto, existe uma formação de uma corrente elétrica, de energia elétrica na pilha. E essa energia elétrica, turma, ela representa um potencial elétrico que pode ser medido, né? Então, quando você compra uma pilha, você olha lá, você vê uma pilha, por exemplo, 3,4 volt, né? Aquilo é o potencial de energia que ela pode gerar, é o potencial elétrico dela. Então, elementos químicos que sofrem oxidação e redução, eles transferem elétrons, né? E nessa transferência de elétrons é gerado um potencial elétrico, tá? Então, o que a gente vai ver agora é exatamente isso, tá? Então, essa aula aqui é uma aula que a gente vai ver os potenciais de eletrodos. Aí você pergunta, por que potenciais de eletrodos, né? Porque a pilha, turma, ela é composta de dois eletrodos. Ela é composta do ânodo e do cátodo, né? O ânodo é o eletrodo onde ocorre a oxidação. O cátodo é o eletrodo onde ocorre a redução, tá? Então, tanto no ânodo quanto no cátodo, a gente tem aí esse potencial, né? Que a gente chama de potencial padrão de eletrodo. Então, esse potencial padrão, né, no qual a gente mede em função da circulação de elétrons, ele é representado pela letra maiúscula E com uma carga zero lá em cima, né? Por que carga zero? Porque é o potencial padrão. É padrão, turma, porque cada elemento químico, quando sofre oxidação ou redução, esses potenciais são constantes, eles são tabelados. Então, quando a gente precisa montar uma pilha, a gente pega o valor na tabela, aqueles valores da tabela, eles são constantes, são fixos para cada elemento. Por isso que a gente chama de potencial padrão, tá? E esses potenciais padrão, eles são medidos numa concentração de 1 mol por litro a 25 graus Celsius e 1 atmosfera de pressão. A gente não vai usar esses dados, mas é só para vocês saberem que esses dados que são tabelados, eles são todos medidos numa mesma condição, tá? Agora, veja o seguinte, né? Como a pilha tem dois eletrodos, o ânodo e o cátodo, onde ocorre oxidação e redução, você também vai ter dois potenciais de eletrodo, né? Dois potenciais padrão. Você pode ter o padrão, o potencial padrão de oxidação, e você pode ter o potencial padrão de redução, tá? E esses potenciais padrão, seja de oxidação ou seja de redução, a gente mede em volt, né? Lembra do Alessandro Volta, né? Então, o sobrenome dele virou essa unidade aí que a gente chama de volt. Então, é por essa unidade que a gente mede esses potenciais, tá? Agora, quando a gente vê uma tabela, turma, de potenciais, você fala de onde que veio isso? Alguém pegou essas reações, alguém foi lá, pegou a cada elemento a uma solução sob concentração de 1 mol por litro, acertou a temperatura a 25 graus Celsius, a pressão ambiente, né, uma atmosfera, e foi lá e mediu esses potenciais. Então, esses potenciais são sempre fixos. Então, se você olhar em cima ali, magnésio 2+, mais 2 elétrons, produzindo magnésio zero. Então, o potencial padrão dele, potencial padrão de quê? De redução, né? Ele está reduzindo ali. O potencial padrão de redução é de menos 2,37 volt, né? Então, quando a gente trabalha com pilhas, né? Geralmente, a gente calcula o quanto que a pilha vai produzir de energia por meio desses potenciais que já são tabelados, né? Agora, existe, turma, uma variação de potencial na pilha, né? A gente vai ver daqui a pouco, né? Existem algumas tabelinhas, então esse potencial, ele aumenta ou diminui conforme você anda pela tabela, né? Agora, uma coisa é certa, nós definimos o potencial, né? Tanto de oxidação quanto de redução, conforme a reação do elemento. Nesse caso, essa é a tabelinha que eu coloquei, ela está mostrando os potenciais de redução. Então, essa tabela é só potencial de redução. Tem tabelas que tem só o potencial de oxidação. E tem tabela que tem os dois, né? Geralmente, turma, os livros,
acadêmicos para o ensino médio, eles mostram mais o de redução. Eu gosto de mostrar os dois, porque muitas vezes em vestibulares, eles dão não só as tabelas de redução, como elas dão de oxidação também, tá? Então, quando dá a tabela de reações ou semi-reações de redução, o potencial ali, padrão, é de redução, tá? Mas pode ser que tenha de oxidação também. De qualquer forma, né, nessas tabelas, o potencial padrão do hidrogênio é sempre zero, tá? É o único potencial padrão que é zero, é o do hidrogênio, tá? Tem pilhas com hidrogênio, baterias com hidrogênio? Ou se tem, né? Tem baterias de hidrogênio, né? Tem ônibus aí movidos a hidrogênio, né? Tem processos a hidrogênio também. Só que no caso do hidrogênio, o potencial padrão dele é zero, tá? Isso aqui é só uma introdução. Então, olha, como eu tinha dito para vocês, né? Essas tabelas de potenciais, né? Então, existe o potencial de redução e o potencial de oxidação. Por que isso? Porque um elemento químico, turma, ele pode tanto se oxidar, quanto ele pode reduzir. Se você olhar aqui na primeira linha, o lítio, ele pode se oxidar de Li para Li+, ou ele pode se reduzir, né? Ele vai reduzir de +1 para 0. Então, você tem os dois potenciais. O potencial de oxidação dele, quando ele oxida, é mais 3,04 volt. Então, o lítio, quando ele sofre oxidação e ele emite elétrons, ele tem esse potencial padrão de oxidação, 3,04 volt. Mas e quando o lítio reduz? Quando ele vai de +1 para 0, que é o inverso dessa reação, o potencial de redução dele, porque ele vai reduzir, é de menos 3,04 volt. Aí você fala, pô, mas é o mesmo valor, eu só troquei o sinal. Exatamente. O elemento, turma, quando ele oxida, ele tem o potencial elétrico de oxidação. Se ele for reduzir, você só inverte a reação de oxidação é invertida, vira de redução, e você troca o sinal do potencial. Dá uma olhada aqui. O que é positivo na oxidação é negativo na redução. O que é negativo na oxidação vira positivo na redução. Mas se você olhar os valores, são iguais. Então, o cobre, a oxidação dele, menos 0,52 volts. E quanto que é a redução? Mais 0,52, tá? Ah, vamos ver quanto que é do mercúrio? O mercúrio, oxidação, menos 0,85. E a redução? Mais 0,85. É por esse motivo, turma, que os exercícios às vezes dão a tabela de oxidação ou a tabela de redução. Na verdade, tanto faz, o resultado é sempre igual, tá? Então, olha, eu vou continuar aqui, depois eu abro para dúvidas. Se a gente for olhar, por exemplo, só o potencial de oxidação, não, desculpa, só o potencial de redução, onde está essa flechinha aqui que eu coloquei, ó. Esse lado do potencial de redução, o potencial está aumentando à medida que você vai indo para baixo na tabela. Então, olha, ela começa com menos 3,04 volt de redução de lítio para mais 2,87 para redução do fluoreto, tá? Então, à medida que você desce, o potencial de redução vai aumentando. E vamos supor, se você for montar uma pilha, vamos supor, a gente vai comparar dois elementos, né? Então, para montar uma pilha, vamos supor que eu monte uma pilha de magnésio e ferro. Beleza, vou inventar a moda. Vou colocar no mercado uma pilha feita de magnésio e ferro. Quando eu olho os potenciais de redução, eu falo quem é que reduz, quem é que oxida, né? Então, eu vou ter que verificar nesses potenciais de redução, quem é o potencial de redução maior, quem é o potencial de redução menor. Então, olha, se eu for seguir o potencial de redução, o potencial de redução dessa pilha que eu quero montar, de magnésio e ferro, o potencial de redução maior é do ferro. Pessoal, o maior potencial de redução reduz. Vou repetir.
O maior potencial de redução reduz, sofre redução. O menor potencial de redução sofre oxidação. Então, eu vou repetir, ó. O maior potencial de redução sofre redução, que é o que prevalece. O menor potencial de redução vai sofrer oxidação, tá? Sempre assim quando for dado o potencial de redução. Agora, vamos supor, turma, que eu queira fazer essa mesma pilha, magnésio e ferro. Só que ao invés de usar o potencial de redução, eu vou usar o potencial de oxidação. Então, não vou usar o potencial de redução. Veja só, no potencial de redução, o ferro reduz e o magnésio oxida, tá? Então, o ferro reduz e o magnésio oxida, tá? Vamos supor que eu queira montar essa mesma pilha, mas eu vou usar o potencial de oxidação. É o mesmo valor, só que com o sinal trocado e as reações são invertidas. Ao invés de usar as reações de oxidação, de redução, eu vou usar as de oxidação. Então, vamos lá. Eu vou usar o mesmo magnésio e o mesmo ferro para montar a pilha, tá? Só que eu estou olhando agora o potencial de oxidação. Veja o seguinte, turma. Eu vou verificar que o potencial de oxidação ele aumenta à medida que você sobe na tabela. É o inverso da redução. A redução aumenta para baixo, a oxidação aumenta para cima, tá? Então a gente tem lá magnésio e ferro. Para eu poder entender a minha pilha, né, como é que ela vai funcionar, então eu tenho que verificar quem tem o maior potencial de oxidação e quem tem o menor potencial de oxidação, tá? Eu só estou avaliando agora potencial de oxidação. Bom, turma, você olha lá no alto, você vê que o magnésio, né? Que o magnésio tem o maior potencial de oxidação. Então, o magnésio sofre oxidação. Então, lembra bem, maior potencial de redução, sofre redução. Maior potencial de oxidação, sofre oxidação. Quer dizer então que o magnésio vai sofrer oxidação quando eu analiso por esse lado. Exatamente. Se o magnésio sofre oxidação com maior potencial, então o ferro ele vai sofrer redução porque ele tem menor potencial de oxidação, tá? Então, o maior potencial de oxidação sofre oxidação, o menor potencial de oxidação sofre redução. Então, para eu avaliar a pilha, eu posso usar tanto tabela de redução quanto tabela de oxidação. Se a gente comparar as duas, turma, a gente vai ver que o resultado é o mesmo, tá? Olha, eu analisei a mesma pilha, verificando o potencial de redução e o potencial de oxidação. No potencial de redução, o maior potencial de redução reduz, que é o ferro 2+. O menor potencial de redução sofre oxidação, que é o magnésio. Do lado de lá, onde está o potencial de oxidação, o maior potencial de oxidação oxida, que é o magnésio. É a mesma conclusão que eu tinha chegado no potencial de redução. Exato, gente. Tanto faz. Aí você fala, então quer dizer que o menor potencial de oxidação, que é o ferro, vai sofrer redução, igual o outro potencial de redução que eu tinha visto. Exatamente. É por esse motivo, turma, que você pode usar tanto o potencial de redução quanto o potencial de oxidação para avaliar a pilha. Os exercícios, né, que caem aí, a grande maioria deles dá o potencial de redução. Mas, de vez em quando, tem algum avaliador, né, alguém prepara uma prova, às vezes o cara está mais de mau humor, ele coloca lá o potencial de oxidação, só para você pensar invertido, tá? Por que pensar invertido? Porque no potencial de redução, o maior potencial reduz, o menor potencial oxida. Quando a gente avalia o potencial de oxidação, o maior potencial oxida e o menor potencial reduz, tá? Mas se você for calcular, o valor, depois que a gente vai ver os cálculos, é exatamente igual, né? Então, tanto faz usar o de redução ou usar o de oxidação. Para terminar, turma,
a gente tem que calcular. Aí você fala, tudo bem, mas o que a gente faz com esses potenciais, né? O que eu vou fazer com isso? A gente calcula, turma, o potencial da pilha. A gente usa para avaliar o quanto que a pilha vai produzir de energia. Porque, veja, nos potenciais, sempre um elemento sofre oxidação e o outro sofre redução. Existe o potencial de oxidação, né? O potencial padrão de oxidação, e existe o potencial padrão de redução. Então, como é que eu vou calcular o potencial da pilha? Eu vou calcular a variação do potencial elétrico, né? Ou a diferença de potencial, que a gente chama de delta E0. Então, o delta E0, que é o potencial da pilha, né? Ele é calculado com o potencial maior menos o potencial menor. Se você usar o potencial de oxidação, é o potencial de oxidação maior menos o potencial de oxidação menor. Se eu usar o potencial de redução, vai ser o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. É sempre o potencial maior menos o menor. Quer ver um exemplo? Eu tenho uma pilha aqui de prata e ferro, tá? Nessa pilha de prata e ferro, queremos calcular o potencial da pilha, tá? Vamos calcular o potencial da pilha? Vamos. Então, o que a gente faz? A gente usa essa equação. Então, o potencial da pilha, não, a diferença de potencial, a DDP, que a gente fala, né? Vai ser calculada de que forma? O potencial maior de redução, que é o potencial de redução da prata, que é 0,80, menos o potencial de redução do ferro 2+, tá? Que é menos 0,44. Menos com menos dá mais. Então, 0,80 mais 0,44 vai dar 1,24 volt, tá? Então, a gente calcula o potencial da pilha pela diferença de potenciais. O potencial maior menos o potencial menor. Se eu usar potencial de oxidação maior, eu vou ter que fazer a diferença com o potencial de oxidação menor. Se eu utilizar potencial de redução, então vai ser o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor, tá? Então, ou eu uso o potencial de oxidação, maior menos menor, ou eu uso o potencial de redução, maior menos o menor, tá? Pergunta de aluno, mas eu não posso usar o potencial de oxidação e redução juntos? Pode, é o outro jeito de calcular. Tem exercícios que dá o potencial de oxidação e o potencial de redução. Quando ele der isso, turma, basta a gente somar os potenciais, tá? Então, quando ele der o potencial de oxidação e o potencial de redução, vamos supor, ele dá o potencial do ânodo, que é o potencial de oxidação, e dá o potencial do cátodo, que é o potencial de redução. Aí, turma, é fácil, basta somar, tá? Então, olha, potencial de oxidação mais o potencial de redução, a gente soma. Então, você tem aí dois potenciais que nós estamos somando. Aí, aluno fala assim, quer dizer, então, professor, que tem duas formas de calcular a pilha? Exatamente. Existem duas maneiras. Ou a gente faz potencial maior menos menor, ou a gente soma os potenciais de oxidação e redução. Tá bom? E é dessa maneira, turma, que a gente calcula ou determina os potenciais dos eletrodos, né? Lembrando que os potenciais dos eletrodos, eles são tabelados, então, potenciais de oxidação e redução, né? Pode ser o de oxidação maior e o menor, redução maior e o menor, são todos tabelados, e o que a gente calcula para valer é a DDP, é a diferença de potencial da pilha, é o quanto de energia que ela gera. Por exemplo, nessas duas pilhas aí, que está como exemplo, qual que é a pilha melhor? Né? É a do lado esquerdo, 1,24 volt. Por que ela é melhor? Porque ela gera mais energia, 1,24 volt. Ela gera mais energia, né? Tudo bem?